como que tem que ser um profissional do futuro? Boa pergunta. Cara, primeiro passo, profissional do futuro da saúde aqui, eu vou colocar no aspecto médico, tá? Ele tem que entender, isso tem que estar dentro da educação, e está dentro do capítulo de informática médica, que esse front, como você falou, dos sistemas, ele tem que entender que é importante preencher e é preencher da forma adequada. Se ele está realmente pensando no paciente e na gestão desse paciente como um todo, longitudinal, não só pontual, ele precisa entender, então, o braço da educação. Segundo, soft skills. O profissional do futuro, nessa área, ele tem que ter uma habilidade muito maior que o hard skill, que eu acho que a gente sempre tem um maior foco durante todo o processo. Eu vejo as faculdades elas entrando e falando sobre isso, soft skill, muita flexibilidade cognitiva para entender situações, e se alguém conflitar com o teu ponto de vista, você ter o nível de empatia, de soft skill, para entender o ponto de vista do outro e aceitar de forma genuína, para não gerar um embate. Hard skill, mas uma hard skill muito diferente do que a gente está acostumado, que tudo você tem que decorar, porque se você não decorar quantas patas tem lá a abelha, não é isso, porque é uma hard skill que você precisa entender e decorar para as informações que você precisa responder em 5 minutos, situações de emergência. Mas situações que você tem 1 hora, que você tenha também o hard skill de saber procurar muito rápido no PubMed, no sistema de suporte à decisão, que nem precisa estar automatizado naquele momento. E como assistencial, entender a tecnologia, porque existe um papel muito grande dos profissionais de saúde de entrarem junto com profissionais de design e de tecnologia para desenhar o futuro desses sistemas, para voltar a ele mesmo. Porque, de fato, dentro do que a gente chama de pesquisa multimodal agora, que é assim, hoje a gente trabalha em modelos de IA para resolver um problema na imagem. Mas já aí tem grandes players trabalhando que onde você pega o código genético, dados do prontuário eletrônico, dados do achado anatomopatológico, dados da imagem, a imagem 1, 2, 3, isso tudo, ele vira um baita sistema de suporte à decisão para você saber, na medicina de precisão, então, Afonso, melhor medicação para esse tipo de tumor, sei lá, é essa com sobrevida e tal. E isso está voltando para ele. Então, ele entendeu o básico, como isso funciona. E não é difícil, o conceito é importante. Então, acho que é uma soma de um soft skill com um hard skill um pouco diferente e um entendimento desse mundo todo aí, uma vivência e tecnologia mínima, sabe? Não, e é interessante, porque a gente percebe que as funções que são manuais e repetitivas vão acabar diminuindo. Demais. Porque a tecnologia provavelmente vai tomar conta disso. O que vai ser prevalente para um profissional do futuro são a parte que você falou, cognitivas especiais, não aquela coisa que você faz automático, aquela que você tem raciocínio lógico, aquela que você tem habilidade social, como você falou, soft skill, toda a parte de você ter uma crítica construtiva do que você está pensando, só que, como você falou, a pitada é a consciência digital. Porque a consciência digital é que vai fazer com que ele consiga desenvolver mais rápido tudo isso. Perfeito, Brito. E acelera, né? E ele se dá melhor, as relações são as melhores. E eu acho que isso é importante porque assim, hoje cada um procura felicidade, né? E eu acho que se ele junta isso e tudo isso com o core, que é o propósito, e ele encontra esse propósito que é difícil de encontrar, cara, a gente está formando pessoas mais felizes. O médico vai ser mais feliz. Exatamente. E não vai cair na cilada de demorar 30 anos para descobrir que não é aquilo que ele queria fazer. Eu sempre falo que a tecnologia vai possibilitar que nós, profissionais de saúde, tenhamos o que a gente tem de melhor, ser humano. Porque é exatamente isso que a tecnologia... Porque você para de fazer aquela coisa operacional, por exemplo, vou digitalizar ou fazer o prontuário eletrônico. O cara fica olhando meia hora para uma tela, esquece que o paciente está do seu lado e você não consegue nem olhar para ele, nem sentir qual o problema. Às vezes ele está com um problema tão grave que um fato da empatia, do olhar da sensação de você criar aquele relacionamento médico-paciente não acaba tendo, porque o cara está preenchendo um prontuário, digitando e esquece todo esse... Posso dar um exemplo disso? Eu chamo isso quase que é o tempo de rapport. Rapport é esse tempo aqui. Quanto que a gente está conectado de fato? E vamos pegar, tem um algoritmo que eu estou testando ali com o pessoal, que é para ele fazer as perguntas de uma anamnese que o profissional de saúde já ia fazer baseado numa queixa principal. Então, é polonês, a queixa principal se desdobra. Então, assim, dor de cabeça. Cara, dor de cabeça, todo mundo tem que perguntar se é direita ou esquerda, o padrão, que horas começou a intensidade. Cara, isso é uma atividade que o computador pode fazer. Se o computador consegue fazer, dá para o computador. E as pessoas falam, mas vai tirar a relação médico-paciente. O que é que eu falo?
cara, como é a consulta hoje? De verdade, aí você montou de 27 polegadas, na frente, um teclado que faz barulho pra caramba. Chega lá, você fica lá boa parte do tempo, aí tem uma parte do exame físico, você volta, aí você vai fazer a receita. Porque hoje tem outras alternativas digitais que é mais rápido. Antigamente era no Word, quem fazia, aí pega aí e faz, bota lá, paracetamol, aí, tracinho, ponto. Aí passou a linha, aí você volta, aí desformatou, aí você bota para imprimir, aí, cara, a impressora não liga, cadê o papel? Olha como já é os teus 30 minutos de consulta. Exatamente. Agora, se a gente usa os 30 minutos de consulta, que agora seja 15, mas que seja 15, se já está lá todas as informações, o paciente tem isso, usa essas medicações, é dor de cabeça, unilateral, pulsado, já sei que é enxaqueca. Cara, beleza. Como é que você está? Como é que está a sua família? Perfeito, Tempo de raporte. Raporte, perfeito. Então, não é o tempo efetivo de 30 minutos a consulta, é o tempo que eu estou conectado com você. Exatamente. E a tecnologia promove exatamente isso, quando bem desenhada. Sim, perfeito. E é isso que eu toco muito nesse ponto. Nossa, e é muito legal isso, porque a gente vê uma resistência, né, Vitor? Eu falo um pouco da classe médica agora, né? Por exemplo, a telemedicina, quando deu, né, a pandemia, não, a telemedicina, teve gente que foi contra a telemedicina. Foi uma coisa maluca, né? Assim, lógico, talvez você também, a gente que vive o nosso meio, né, nosso grupo, né, que eu falo, nossa panela, todo mundo apoiando que acontecesse essa tecnologia que já existe há muito tempo, que se tornasse uma coisa mas a grande massa... Bom, não sei se você estava no congresso que teve de telemedicina primeira, que foi, acho que... Global Summit. Global Summit. Foi a 2019. primeira que teve. Foi aqui, acho que... Aquilo lá foi feito para a sociedade médica, ou, enfim, saúde, para entender a importância, porque foi jogado na mídia de uma maneira assim, não, vai acabar com os médicos. Cara, e hoje todo mundo fala, não, telemedicina já passou, já é uma tecnologia, já é uma coisa consolidada, né? E hoje estamos falando de outras coisas. Total. Web3, NFT, blockchain, IA, e aí vai ter o grupo que não vai entender isso. Exatamente. E acho que nós, nessa liderança jovem, porque é a nossa era, vamos falar assim, o nosso tempo, é o nosso objetivo também promover isso. Total. E aí eu conecto a minha pergunta. A educação é o meio para preparar esses futuros médicos, futuros profissionais de saúde e ensinar esses outros profissionais que já estão inseridos nessas gerações que tem hoje dentro do mercado? Sim. Eu acho que ela é o começo disso, é a introdução do assunto e como todo começo tem pessoas que querem ver, tem pessoas que não querem enxergar, né? Então, eu dei aula ali na PUC Paraná, uma disciplina especificamente que tratava, junto com 2 outros professores, sobre inovação. E, surpreendentemente, nesse momento falando, eu vi um engajamento absurdo das pessoas. Então, já tem muita gente olhando isso com um certo cuidado. E não precisa entender no nível de complexidade, nem técnico. Precisa entender lógico. Ele precisa entender o suficiente para compreender que aquilo pode ajudar o paciente e pode sustentar o setor. Perfeito. E aqui, quando a gente fala da educação, tem uma parte da educação assistencial médica, que é tipo, primeiro de entender se eu faço ou não faço aquilo, que é a pertinência. Então, saber trabalhar com a pertinência, fazer coisas realmente pertinentes. E o segundo, a técnica, que é melhorar o desfecho clínico desse paciente. O soft skill melhorando a experiência e toda essa digitalização e a digitalização, a transformação digital e inovação, ela engloba tudo isso, potencializando isso. Ela potencializa a pertinência no suporte à decisão, potencializa o desfecho no suporte à decisão, potencializa a experiência do chatbot, eu não preciso mais uma coisa para a telemedicina, e diminui o custo. Entendi. Então, ele precisa entender os conceitos básicos para saber o suficiente que enxergar e ter a visão que aquilo vai beneficiar o paciente. Perfeito. E por quê? Algo que está claro para você que vai beneficiar o paciente, vai reduzir custo, você vai se contrapor. Então, é muito da nossa flexibilidade também cognitiva de olhar o outro lado e saber falar as palavras certas, não para querer mudar o ponto de visão, mas para abrir o horizonte que está limitado no campo de visão dele. E aí, a partir do momento que você abre, ele enxerga. Perfeito. E ele já passa a ser mais um agente promotor dessa geração e desse futuro que a gente precisa. E aí, turma, tudo bem? Curtiu aí o corte? Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui no link na descrição. Segue já a gente aí no nosso canal e ativa o sininho para estar recebendo aí as novas notificações. Bora crescer!